Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. O vídeo de hoje será para comentar o desfecho de um testemunho épico que vendeu milhares de cópias de CD, de disco, haja vista que é um testemunho antigo. Inclusive, eu escutei pela primeira vez há muitos anos atrás, em um áudio MP3 que eu baixei no meu celular. E o testemunho trata-se de um ex-bruxo e de um ex-ator global. E detalhe, tudo isso aconteceu por causa de um filme de terror. E óbvio que depois de escutar o testemunho dele, despertou a minha curiosidade e eu fui pesquisar esses registros do seu passado que ele alega ter vivido, onde ele era um ator premiado de novelas, de filmes. E aí eu tive uma decepção, porque eu não encontrei nada. E passou-se mais um tempo e me veio uma nova curiosidade. Como Paulo de Tarso estaria hoje? Ele ainda está pregando o evangelho, contando seu testemunho em diversos lugares? Ele ainda está vivo ou não? E eu fiquei com algumas dúvidas e fui fazer algumas pesquisas, encontrei alguns vídeos falando sobre isso, inclusive alguns afirmando sobre uma suposta morte do pastor Paulo de Tarso, mas fiquei com algumas dúvidas e continuei pesquisando e descobri informações muito importantes sobre isso e cheguei a algumas conclusões que eu quero passar aqui para você. Antes, só quero convidar você mesmo que está aí, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Eu quero ver você aumentando a família desse canal. É tão fácil, é só dar um cliquezinho aí, é de graça. Se inscreve no nosso canal. E agradeço a todos vocês que têm se inscrito aqui, que têm aumentado a nossa família, que têm engajado os nossos vídeos. Vocês são a razão aqui deste canal existir. E quero pedir o teu like. Gente, não esquece o like. O like ele é muito, mas muito importante para que o vídeo ele seja disseminado para mais pessoas. Então ajude a gente. Gostou do conteúdo? Dá um like aí bem especial para engajar o nosso vídeo. Bom, pessoal, eu não vou me aprofundar falando do testemunho para vocês, até porque eu vou deixar o link do testemunho na descrição. Se você quiser ver na íntegra, é só você entrar no link. Mas em síntese, a história do Paulo de Tarso se resume no seguinte: ele foi criado por uma família evangélica, cresceu em um lar cristão, apesar de que a sua família tinha ligação com misticismo, com bruxaria, porém a sua família teria se convertido a partir do seu nascimento. Ele era uma criança ativa na igreja, ia para a escola dominical, ia para os cultos, mas tudo isso mudou aos seus 9 anos de idade, quando ele começou a desenvolver um interesse incomum por filmes de terror. Ele ficou viciado em filmes de terror. E a sua mãe, percebendo isso, o proibiu de assistir. E diante da proibição, um dia, para assistir um filme de terror, ele saiu de casa, sem a mãe dele saber, foi para a casa do vizinho, ia dar por volta da meia-noite, quando ele assistiu um filme, e o filme trouxe um grande impacto nele. Ele terminou de assistir o filme, foi para sua casa, para o seu quarto, e fez a seguinte oração, ou prece. Apaguei a luz, fechei a janela do meu quarto e abri as minhas mãos, abri os meus pés e fiz esta prece. Você que tentou Adão e Eva, você que tentou Jó, você que tentou Jesus e você que apareceu agora nesse quarto, apareça para mim. Você que apareceu nessa televisão, apareça para mim aqui no quarto. E a partir daí ele decide sair de casa. Ele é basicamente adotado por uma mãe de santo e começa a se aprofundar na magia, a explorar diferentes linhas de magia, até se tornar um bruxo. E, consequentemente, ele faz um pacto com uma entidade que ele descreve como Savana, segundo ele, uma entidade muito poderosa, e começa a lhe dar riqueza, sucesso, fama. Ele se torna um conceituado ator que faz novelas para a Globo, filmes, e se torna um grande bruxo. O ponto de tensão no testemunho envolve muito a sua mãe, que ora por ele, que ora para que ele venha se converter, enquanto ele resiste avidamente isso e desenvolve uma raiva incomum por cristãos, por evangélicos. Até que, por fim, passa por um processo de libertação e se torna um pastor evangélico. Em síntese, o testemunho dele é isso. E aí fica aqui a grande questão: foi realmente verdade? Existem provas de que ele foi esse ator? Porque se ele é um ex-ator, talvez sendo um ex-bruxo não tenha tantas provas, mas um ex-ator, obviamente, tem que ter vídeos aí. Vídeos, filmagens e etc.
E, gente, tem até um blog muito interessante, que eu vou até colocar aqui para vocês, que até mostra as evidências em favor do testemunho. Depois vocês dêem uma olhada lá nesse blog. E, na verdade, o que pode legitimar alguns pontos do testemunho do Paulo de Tarso é o nome dele nos créditos de algumas novelas, de alguns filmes, e também algumas imagens breves de participações dele em algumas novelas. E isso se deve pelo fato de que o Paulo de Tarso ele não teve uma participação proeminente nessas novelas e nesses filmes. Muitas vezes ele atuou como o que a gente chama de figurante ou coadjuvante. Ele não tinha um papel de relevância, né? E diante do testemunho dele, a forma que ele fala, que era um ator muito conceituado, um cara rico, a gente já vem na cabeça que o cara era igual um Tony Ramos na vida, né? Mas não é bem assim. Que é o que eu também concluí em relação ao testemunho do pastor Aldo Nascimento. Eu vejo que o testemunho do Paulo de Tarso, ele tem alguns elementos exagerados, né? Eles exageram alguns pontos, mas existe sim muitos pontos que é verdade. De fato, ele foi um ator que trabalhou para novelas, para filmes, e aí fica a grande questão, que é a razão de eu haver gravado esse vídeo. Como é que ele está hoje? Ele está firme ainda hoje? Ele está vivo? Como é que ele está hoje? E por que não há vídeos no YouTube com imagens dele pregando, contando testemunho? Inclusive, se você pesquisar, você pode até encontrar um outro pastor chamado Paulo de Tarso, mas não é o mesmo. Até pela voz dá para você perceber isso. E pessoal, pesquisando na internet, eu vi uma moça que se diz ser sobrinha do Paulo de Tarso e uma mulher que se diz ser irmã do Paulo de Tarso, que vão confirmar a notícia da sua morte, que foi dada em um canal. E a sobrinha, ela alega, inclusive, que ele passou por um processo de libertação muito difícil. Foi difícil para ele sair do misticismo, confirmando que, de fato, ele teve um envolvimento com bruxaria, ele teve um envolvimento com magia negra e lutou para sair de lá, né? E, obviamente, que com o poder de Deus, porque o homem sozinho não sai, por mais que ele lute, né? Ele conseguiu sair. E também a irmã dele, ela confirma que ele sofreu bastante, né, com o câncer que ele teve. Teve câncer no pescoço e morreu aos 45 anos de idade em junho de 2005. Daí, né, a razão de nós não encontrarmos atualmente vídeos dele se expressando, né, pregando. Na verdade, a gente só encontra os áudios dele no YouTube, mas não vídeos. Até porque quando ele morreu, o advento, né, da internet, do YouTube, ainda estava começando a se expandir, que foi em 2005. O YouTube, agora que está muito mais forte, que a internet tem muita mais vida, porque as pessoas têm acesso com mais facilidade. Antes era difícil uma pessoa ter acesso à internet. Hoje qualquer pessoa tem com o celular, né? Então, diante disso, explica, ou pelo menos ajuda a gente a entender um pouco do porquê não haver mais registros atuais dele, né? E sobre o testemunho dele, o que eu falo para vocês é que acredito que existem sim muitos elementos verdadeiros, o básico no sentido de que ele foi um cara que se envolveu com a magia negra e conseguiu sair de lá e de fato tem um histórico em participar de novelas, de filmes, porém vejo que existem também muitos exageros no testemunho dele. Se você assistir na íntegra, você vai ver, né? Tem pontos que a gente vê que é muito assim exagerado, né? Mas o que for bom, a gente retém, né? Igual o Paulo fala, né? Examinar tudo e retende o bem. E agora é com vocês. O que vocês acham? Vocês acreditam no testemunho ou não acreditam? O que vocês acham? Ou acham como eu, que existem relatos verdadeiros, outros não tanto? O que vocês acham? E se você ainda não deu um like, eu tô aqui para te lembrar, dá um like agora aí com força para ajudar a engajar o nosso vídeo. E se você não é inscrito ainda, você está esperando o quê? Vem aumentar a nossa família aqui, se inscreve agora no nosso canal. Tá certo, meus amigos? Um abraço bem especial em cada um de vocês, que Deus vos abençoe.